Eu me chamo Marcos Vieira. Eu trabalho como segurança patrimonial em uma mina subterrânea em Goiás. E eu acho que já morri lá embaixo. Só não sei quando isso aconteceu. Eu não sou o tipo de cara que acredita em coisa sobrenatural. Nunca fui. Sempre achei que tudo tem explicação. Barulho estranho é estrutura. Luz piscando é fiação. Gente falando sozinha é estresse. Era assim que eu funcionava. Era assim que eu precisava funcionar. Principalmente depois que minha esposa morreu. A casa ficou vazia, silenciosa demais. Eu não conseguia dormir, não conseguia ficar parado. Minha cabeça não desligava. Então, quando apareceu aquele emprego, eu aceitei sem pensar muito. Pagamento alto, turno noturno, isolado. Perfeito para quem quer fugir da própria vida. Ou foi isso que eu pensei? O e-mail que me contrataram tinha só uma linha que realmente importava. Você só precisa seguir as regras. Eu achei estranho, mas não estranho o suficiente para recusar. No meu primeiro dia, o cara que me recebeu, Ronaldo, me disse uma coisa que eu ignorei completamente na hora. Ele falou assim: as regras não são para te proteger. Eu ri. Achei que era tipo tradição do lugar. Gente tentando assustar novato. Agora eu sei que ele não estava tentando me assustar. Ele estava tentando ver até onde eu ia. Eu já estou no 7º dia. Meu corpo não está mais certo. Tem coisas se mexendo dentro de mim que não deveriam existir. E o pior de tudo é que às vezes eu sinto vontade de chamar alguém. Se você estiver lendo isso e receber uma oferta de trabalho em uma mina subterrânea no interior de Goiás, não aceite. Ou, se aceitar, não siga todas as regras, porque eu segui. E acho que foi isso que me transformou no que está escrevendo isso agora. Dia 1º, 12 de julho. Eu aceitei esse emprego porque precisava de dinheiro rápido. Sem entrevista direito, sem perguntas, só um e-mail curto. Turno noturno, mina ativa parcialmente. Seguir regras é obrigatório. Achei estranho, mas depois que minha esposa morreu, estranho virou rotina. Eu precisava ocupar a cabeça. Cheguei na mina às 18h40. Interior de Goiás. Nada ao redor. Só terra seca, vento quente e um buraco gigante no chão. A entrada parecia uma garganta aberta. Metal enferrujado. Trilhos antigos. Um elevador industrial que rangia como se estivesse sendo puxado por dentro da terra. Foi ali que conheci o Ronaldo. Magro demais, olhos fundos, mas simpático. Você é o novo? Sou. Bom, tenta durar mais que o último. Ele riu. Eu não. Dentro da sala de segurança, tinha só uma mesa, rádio, câmeras e um papel dobrado. Amarelado, sujo. Ronaldo apontou. Leia isso antes de descer. Regra 1. Escrita à mão, tremida. Se ouvir alguém chamando seu nome no túnel 3, não responda. Eu olhei para ele. Isso é tipo pegadinha? Você vai entender. Silêncio. Desci às 19h10. O elevador desceu devagar demais. Cada metro parecia pesado, como se o ar ficasse mais grosso, mais quente, mais úmido. Lá embaixo, o cheiro me acertou primeiro. Terra molhada, ferrugem e algo podre. Não podre de lixo, podre de carne. Liguei a lanterna. Os túneis eram estreitos, irregulares, algumas partes reforçadas com madeira antiga, outras só pedra crua. Meu trabalho era simples. Ronda nos setores 1, 2 e 3. Verificar invasões, evitar saqueadores. Nada demais. Comecei pelo túnel 1, normal. Túnel 2, silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum som. Isso já me incomodou. Cheguei perto da entrada do túnel 3. Foi quando o rádio chiou. Você chegou no 3? Ronaldo. Cheguei. Então presta atenção. Não fica muito tempo aí. Por quê? Silêncio. Depois. Só. Não fica.
Avancei mesmo assim. Era mais estreito, mais profundo, o teto mais baixo. Eu tive que abaixar a cabeça. A lanterna tremia na minha mão. Não sei porquê. Foi aí que eu ouvi. Primeiro, bem baixo, como alguém sussurrando. Marcos. Meu nome. Eu congelei. Olhei para trás. Nada. Só o corredor escuro. Marcos. Mais perto agora. Mais claro. A voz era familiar. Era a voz da minha esposa. Meu peito travou. Isso não é real. Eu falei baixo. Marcos, me ajuda. Veio do fundo do túnel. Não da entrada. Do fundo. Eu devia ter lembrado da regra. Devia. Quem tá aí? Eu gritei. Silêncio. Total. Minha lanterna piscou. Uma vez. Duas. E então, eu ouvi passos. Rápidos. Correndo. Vindo na minha direção. Eu virei a lanterna. Nada. Mas o som continuava. Mais perto. Mais pesado. E então parou. Bem na minha frente. Eu não via nada. Mas tinha algo ali. Eu senti. O ar mudou. Ficou frio. E então, eu senti. Algo tocou meu rosto. Frio. Úmido. Como dedos. Mas errados. Longos demais. Eu recuei. Tropecei. Caí de costas. Minha lanterna caiu. E iluminou o teto. E foi aí que eu vi. Algo grudado lá em cima. Um corpo. Mas não era humano direito. Os braços eram longos demais. Dobras extras. As pernas abertas, presas nas paredes. Como um inseto. A cabeça virada para baixo. Direto para mim. E o rosto era o meu. Mas sorrindo. Aberto demais. A boca rasgada até quase as orelhas. Ele falou, com a minha voz. Você respondeu. Eu gritei. Levantei correndo. Saí do túnel 3 sem olhar para trás. Corri até o elevador. Subi, sem parar, sem respirar direito. Quando cheguei lá em cima, Ronaldo já estava esperando. Ele me olhou e ficou em silêncio. Você respondeu, né? Eu não falei nada, mas ele viu. Ele apontou para o meu rosto. Já começou. Eu fui no espelho e vi um corte fino, começando na bochecha, puxando em direção à orelha, como se algo tivesse começando a abrir minha boca. Ardeu na hora. Começou a sangrar. Isso passa? Eu perguntei. Ronaldo não respondeu. Ele só pegou outro papel, dobrou, me entregou. Amanhã você vai precisar disso. Eu abri. Regra 2. Se encontrar alguém ferido pedindo ajuda, não toque nele. Levantei o olhar. Isso aqui é o quê, cara? Ronaldo deu um sorriso estranho, cansado. Você ainda acha que isso aqui é para proteger você? O rádio chiou, sozinho. Uma voz saiu, fraca, arranhada. Tem alguém vivo aqui embaixo. Eu congelei. Ronaldo ficou pálido e sussurrou. Hoje, ninguém desceu depois de você. O rádio continuou. Por favor, não me deixa sozinho. A voz era minha. Dia 2, 13 de julho. Eu não dormi. Cada vez que fechava os olhos, via aquele sorriso. Meu rosto, aberto, errado. O corte na minha bochecha piorou durante a noite. Não era mais fino, estava mais profundo. A pele ao redor, inchada, escura, como se estivesse apodrecendo de dentro para fora. Voltei para mim às 18 horas. Eu quase fui embora. Quase. Mas o dinheiro já tinha caído na conta. E eu não tinha para onde ir. Ronaldo estava lá. Mesmo lugar, mesmo olhar, mas mais cansado. Você voltou. Preciso do dinheiro. Ele riu, baixo. Todo mundo precisa. Eu mostrei o corte. Isso aqui tá pior. Ele assentiu. Vai piorar mais. Silêncio. Aquilo lá embaixo. Aprende rápido. Eu gelei. Aquilo? Ele me ignorou. Pegou outro papel. Colocou na mesa. Regra 3. Se as luzes do túnel apagarem ao mesmo tempo, deite no chão e não olhe para cima. Por quê? Porque ele desce. Meu estômago virou. Ele? Você vai ver.
Antes de eu perguntar mais, o rádio chiou. Segurança, por favor. A mesma voz, a minha. Eu tô preso aqui embaixo. Eu olhei pro Ronaldo. Isso é brincadeira sua? Ele me encarou. Sério. Você acha mesmo que eu ficaria aqui, se fosse? Silêncio pesado. Ele respirou fundo. Escuta, hoje você não vai pro túnel 3. Por quê? Porque ele já te marcou. Meu rosto queimou na hora, como se tivesse ouvido. Ronaldo continuou. Fica no 2, só no 2. E se ouvir alguém, você já sabe. Eu sabia, mas não confiava mais em nada. Desci às 19h05, mais rápido hoje, como se o elevador estivesse com pressa, ou com fome. Assim que pisei lá embaixo, eu senti. Algo mudou. O ar estava mais frio, muito frio. Minha respiração saiu visível. Isso não é normal. Eu sussurrei. Comecei a ronda pelo túnel 2. Silêncio. De novo. Mas agora, pesado. Como se alguém estivesse prendendo a respiração. Esperando. Cheguei no meio do túnel. Foi quando ouvi um som. Arrasto. Lento. Raspando no chão. Virei a lanterna. Nada. Mas o som continuava. Atrás de mim. Eu virei rápido. Nada. Então, na parede, uma marca. Sangue. Fresco. E uma frase escrita com os dedos. Você me deixou. Meu coração disparou. Eu não deixei ninguém. Eu falei. Mentira. A voz no rádio. Ontem. Eu ignorei. O som voltou. Mais perto. Arrasto. Arrasto. E então, eu vi. Um homem. No chão. Rastejando. O corpo. Quebrado. Pernas tortas. Braços. Deslocados. Mas ele ainda se movia. Se arrastando na minha direção. Me ajuda, ele sussurrou. Meu cérebro gritou. Regra 2. Se encontrar alguém ferido pedindo ajuda, não toque nele. Eu congelei. Por favor, ele chorou. O rosto dele era o meu. De novo, mas diferente. Mais destruído. Os olhos vazando sangue. A boca aberta demais. Dói. Ajuda. Ele estendeu a mão. Eu dei um passo para trás. Não. Ele parou. Silêncio. E então, o rosto dele mudou. O choro virou um sorriso. A mandíbula estalou. Se abriu mais, até rasgar completamente. Um som molhado, e de dentro da boca, algo saiu. Uma segunda cabeça, menor, mais escura, olhos fundos. Ela me encarou. Boa escolha. Eu corri, disparei pelo túnel, sem olhar para trás. Foi quando as luzes apagaram, todas, de uma vez. Escuridão total. Meu corpo travou. Regra 3. Deite no chão e não olhe para cima. Eu caí no chão, de bruços. O chão estava gelado, molhado. Eu fechei os olhos e ouvi algo caindo do teto, um impacto pesado. Logo atrás de mim, depois outro, como várias coisas. Respiração, múltiplas, molhadas. Algo passou por cima de mim, raspando. Outro, mais pesado. Algo parou, bem ao meu lado. Eu senti o calor, o cheiro, carne podre. E então, um sussurro na minha orelha. Olha para mim. Minha mão tremeu. Eu quase olhei. Quase. Mas não olhei. O silêncio voltou. Lentamente, as luzes voltaram. Eu levantei, devagar, e olhei ao redor. Marcas no chão, muitas, como se vários corpos tivessem rastejado. Mas não tinha ninguém. Eu comecei a correr de volta, mas parei, porque ouvi o rádio, no meu bolso. Você aprendeu. Era a voz do Ronaldo. Orgulho de você. Eu peguei o rádio. Você tá vendo isso nas câmeras? Silêncio. Ronaldo? Chiado. E então,
Eu nunca vejo quando ele desce. Eu congelei. Como assim? Porque eu não fico aqui quando isso acontece. Meu sangue gelou. Você saiu da sala? Silêncio. E então, você acha mesmo que eu fico lá em cima? O rádio morreu. Completamente. Eu subi correndo. Quando cheguei, a sala estava vazia. Sem Ronaldo. Sem ninguém. Só o papel. Em cima da mesa. Um novo. Eu nem lembrava dele ter deixado. Minhas mãos tremiam quando abri. Regra 4. Se o rádio falar com você fora do horário, não responda. Eu olhei para o rádio. Ele chiou e falou: Marcos. Eu deixei cair, mas ele continuou: Eu tô aqui em cima. A voz era do Ronaldo, mas não era. Mais grave, mais cheia. Abre a porta para mim. Eu virei devagar. A porta da sala de segurança estava sendo arranhada. De fora, unhas, muitas, raspando o metal. Sou eu. A voz veio da porta. Você precisa confiar em mim. O rádio, no chão, sussurrou ao mesmo tempo. Não abre. As duas vozes, iguais, uma na porta, uma no rádio. As unhas começaram a bater mais forte. A maçaneta girou, devagar. Dia 3, 14 de julho. Eu não abri a porta, nem morto. Fiquei parado. O rádio no chão, a porta tremendo. Marcos, sou eu. Porta. Não abre. As duas vozes começaram a rir, ao mesmo tempo, sincronizadas. Isso quebrou qualquer dúvida. Eu recuei. Peguei a cadeira. Travei a porta. As unhas pararam. De repente, silêncio. E então, um som novo. Respiração. Mais, vindo de dentro da sala. Meu corpo travou. Eu virei devagar. Nada. Mas o som continuava. Atrás de mim. Eu girei rápido. Nada. Mas o espelho atrás da mesa, tinha alguém refletido, parado, bem atrás de mim. Eu não senti ele, não ouvi, mas ele estava lá, alto demais, magro demais, a cabeça inclinada, e o rosto era o do Ronaldo, mas esticado, alongado, como se alguém tivesse puxado a pele. O sorriso, grande demais. Eu virei na hora. Nada. Vazio. O rádio chiou. Agora você entendeu. Era o Ronaldo, o de verdade. Eu respirei pesado. Onde você tá? Não aqui. Que porra tá acontecendo? Silêncio. Depois. Você ainda acha que tem um só? Meu estômago afundou. Como assim? Desce hoje, eu explico. Você não disse pra eu evitar o 3? Hoje, você precisa ver. Eu devia ter desligado, devia ter ido embora, mas eu desci. 19h20, mais fundo que antes. O elevador fez um barulho novo, como se algo estivesse arranhando ele por fora, descendo junto comigo. Eu não olhei. Quando cheguei lá embaixo, o ar estava diferente de novo, mais pesado, mais vivo. Como se a mina estivesse respirando. O rádio chiou. Vai pro túnel 1 hoje. Você disse 2 ontem. Ontem. Silêncio. Eu fui. Túnel 1 parecia normal, até não parecer. No meio do caminho, eu encontrei uma mochila, velha, rasgada. Abri. Dentro, um caderno, diário, letra apressada. Primeira página. Se você achou isso, eu não consegui sair. Meu coração disparou. Folheei rápido. Dias numerados. Como eu. E então, uma página destacada. Regra 5. Se você ver alguém idêntico a você, não corra. Eu senti o corpo gelar. Tarde demais. Eu sussurrei.
Continuei lendo. Ele aprende com você. Cada erro vira padrão. Cada reação vira regra nova. Para ele. Minha mão começou a tremer. Ronaldo, eu falei no rádio. Eu sei. Você já leu isso? Silêncio. Continua. Eu virei a página. As regras não são para proteger você. Meu coração afundou. São para ensinar ele. Eu parei de respirar por um segundo. Que porra! O rádio chiou. Você tá começando a entender. Foi aí que eu ouvi. Passos. Atrás de mim. Lentos. Eu não corri. Lembrei da regra. Virei devagar. E vi. Eu. De pé. Perfeito. Sem cortes. Sem marcas. O oposto de mim. Ele me olhou. Sorriu. Agora você aprendeu essa. Minha garganta secou. Você é o quê? Ele inclinou a cabeça. Eu sou o que sobra. Ele deu um passo. Eu fiquei parado. Outro passo. Mais perto. Eu senti vontade de correr. Desesperada. Mas não corri. Ele parou. O sorriso sumiu. E então, o corpo dele tremeu. Começou a mudar. Os braços, alongando. As pernas, invertendo. A pele, abrindo em partes. Como portas. E dentro, mais rostos. Dezenas. Todos sussurrando. Errar. Aprender. Repetir. Eu dei um passo para trás. E então, eu ouvi outro som. Arrasto. Do túnel atrás de mim. Eu virei. O homem rastejando. De novo. Mas agora, vários. 3. 4. Todos com meu rosto. Todos vindo. Eu entrei em pânico. Corri. Quebrei a regra. Merda. Atrás de mim, um grito. Agudo. E então, algo bateu em mim. Forte. Eu fui jogado contra a parede. Senti algo rasgar. Meu braço. Olhei. A pele. Aberta. De dentro para fora. Como se algo tivesse tentado sair. Sangue quente. Muito. E no corte, dentes. Marcas de dentes. Humanos. Mais. Profundos demais. Eu gritei. Rolei no chão. E vi a versão de mim. Em cima de mim. Mordendo. Arrancando pedaços. Mas sorrindo. Você correu. Eu chutei. Empurrei. Peguei a lanterna. E bati. Uma vez. 2. A cabeça dele afundou. Mas não parou. Ele continuou sorrindo. Mesmo com o crânio quebrado. Melhor ainda. Algo gritou atrás dele. A coisa de múltiplos rostos. E então, os dois começaram a brigar. Como animais, se rasgando. Eu não pensei. Corri, sangrando. Subi pelo túnel. Mas antes de sair, eu olhei para trás. Erro. Grande erro. Porque eu vi, no fundo do túnel, algo novo, muito maior, descendo do teto. Lento, como se estivesse sendo montado, com partes dos outros. Braços demais, rostos demais. E todos eram meus. O rádio chiou. Ele tá ficando melhor. Eu subi desesperado. Quando cheguei lá em cima, Ronaldo estava sentado, como se nunca tivesse saído. Eu apontei. Você disse que não estava aqui. Ele me olhou. Calmo. Eu não estava. Então quem? Ele levantou e chegou perto. Muito perto. O cheiro dele era o mesmo da mina. Podre. Ele olhou para o meu braço aberto. Sorriu. Você está alimentando ele rápido demais. Meu coração parou. O quê? Ele inclinou a cabeça. Você ainda não percebeu? Silêncio. Aqui embaixo, ninguém sobrevive. Meu corpo gelou. Então quem? Ele sorriu mais. Mais largo. Muito largo. O que você acha que você é agora? Minha respiração falhou. Atrás dele,
No vidro da sala, eu vi meu reflexo, sorrindo, mesmo sem eu sorrir. Dia 4, 15 de julho. Eu não dormi de novo, mas dessa vez não foi só medo, foi dor. Meu braço. A ferida abriu mais durante a noite, muito mais. Não parecia um corte normal, parecia algo tentando sair. A pele pulsava, como se tivesse algo se mexendo lá dentro. Eu amarrei com um pano, apertado. Mesmo assim, às vezes, eu sentia dentes, por dentro. Eu quase não voltei, quase. Mas quando acordei, tinha terra no meu quarto, terra da mina, no meu chão, na minha cama. Eu não tinha escolha. Voltei. Ronaldo já estava lá, de novo, mesmo lugar, mesma posição, como um boneco. Você não foi embora. Eu tentei. Ele riu. Ninguém vai embora depois do terceiro dia. Meu estômago virou. Você disse que ninguém sobrevive. Ele assentiu. Eu não disse que ninguém fica. Silêncio. Quantos você tem lá embaixo? Eu perguntei. Ele pensou. Depende de quantas vezes você errou. Minha pele gelou. Ele pegou outro papel. Me entregou. Regra 6. Se você encontrar uma saída que não reconhece, não atravesse. Tem outra saída? Sempre tem. E por que não atravessar? Ele me olhou, com pena. Porque não é saída para você. O rádio chiou. Segurança. Alguém responde. A voz era nova. Não era minha. Não era do Ronaldo. Meu nome é Júlio. Eu tô preso aqui embaixo. Eu congelei. Ronaldo não reagiu. Você ouviu isso? Ele só falou. Você vai ouvir muita coisa hoje. Desci às 19h15. O elevador desceu rápido demais, como se estivesse caindo, mas controlado. Eu segurei a barra com força e ouvi batidas, de fora, acompanhando, como se algo estivesse descendo, junto. Quando cheguei lá embaixo, o túnel estava diferente, mais largo. Isso não fazia sentido. Eu conhecia o mapa. Aquilo não estava lá ontem. O rádio chiou. Não confia na geometria. O quê? Ele muda o caminho. Ele quem? Silêncio. Eu comecei a andar. O túnel 2 se dividia agora. 2 direções. Isso não existia. No chão, pegadas. Muitas. Todas iguais. Minhas. Seguindo pelos 2 caminhos. Meu coração começou a bater errado. Eu já passei aqui? O rádio respondeu. Você sempre passa. Eu escolhi a esquerda. Erro. Depois de alguns metros, o túnel abriu. Uma sala grande. E no fundo, uma porta. De metal. Limpa. Nova. Totalmente fora de lugar. Meu coração disparou. Isso não estava aqui. Eu me aproximei. Na porta, uma placa. Saída. Minha respiração travou. Não. Regra 6. Não atravesse. Minha mão tremia. Isso é mentira. Eu precisava sair. Eu precisava. Atrás de mim, passos. Muitos. Rápidos. Vindo. Eu virei e vi. Vários eus. Correndo. Sorrindo. Quebrados. Rastejando. Pulando pelas paredes. Todos vindo. Fica! Eles gritavam. Aprende mais. Errou ainda há pouco. Meu cérebro desligou. Eu agarrei a maçaneta, abri e entrei. Silêncio. Total. Ar fresco. Frio. Eu respirei fundo. Chorei. Eu saí. Eu caí de joelhos. O chão era liso. Limpo demais. Eu olhei ao redor. Corredor branco. Iluminado. Sem sujeira. Sem sangue. Isso não é a mina. O rádio chiou, mas com eco. Você atravessou. Era o Ronaldo, mais distante. Volta. Eu saí. Silêncio. E então, olha para você. Eu olhei. Minhas mãos, minha pele, tava diferente, mais pálida, fina, transparente. E por baixo, movimento, algo andando, várias coisas. Meu braço abriu.
sozinho. A ferida rasgou inteira e de dentro saiu uma mão, minha, menor. Ela agarrou meu pulso, com força. Eu gritei: "Não!" Ela puxou. Mais. Outra cabeça começou a sair do meu braço, com meu rosto, sorrindo. "Você entrou errado." Eu tentei arrancar, mas outra coisa apareceu. No corredor, no fundo, alguém andando. Calmo. Era o Ronaldo, ou parecia. Ele veio até mim, se ajoelhou. "Eu te avisei. Me ajuda." Ele tocou meu rosto, frio, podre. "Isso aqui não é saída." Ele sorriu. "É onde a gente nasce." Minha mente quebrou. "A gente?" Ele inclinou a cabeça e pela primeira vez eu vi os olhos dele, profundos, sem fundo, movendo, como se tivesse gente lá dentro. "Você ainda não percebeu o que a gente é?" O rádio explodiu em chiado e uma nova voz surgiu, fraca, desesperada. "Se você tá ouvindo isso, não confia no Ronaldo." O som cortou. Ronaldo congelou. Devagar, ele virou a cabeça, sorrindo menos agora. "Você não devia ter ouvido isso." O corredor começou a escurecer. A saída atrás de mim sumiu. As paredes começaram a pulsar, respirar e fechar. Ronaldo se levantou. Mais alto agora, muito mais alto. "Você saiu do caminho certo." Meu braço continuava se abrindo, mais rostos saindo, mais vozes. "Agora fica." O chão se moveu e me puxou de volta para a escuridão. Eu gritei e então acordei, deitado no túnel 2, como se nada tivesse acontecido, mas tinha. Meu braço estava pior, muito pior, e agora eu sentia pensamentos que não eram meus. O rádio chiou. "Você tá quase pronto." Era o Ronaldo, mas agora eu não tinha certeza se ele ainda era humano. Dia 5, 16 de julho. Eu acordei vomitando terra preta, molhada, com gosto de ferrugem e carne. Eu cuspi tudo no chão da sala de segurança. Minhas mãos tremiam. Ronaldo estava lá, sentado, observando. "Tá começando a rejeitar." "Rejeitar o quê?" Eu gritei. Ele inclinou a cabeça. "A gente." Meu estômago virou de novo. Eu olhei para o meu braço. A ferida não era mais uma ferida, era uma abertura. E lá dentro, olhos, piscando, olhando para mim. Eu dei um soco no próprio braço. Os olhos piscaram mais rápido e sorriram. "Para." Uma voz saiu de dentro da minha pele. Eu congelei. "Ronaldo." Ele levantou, devagar. "Hoje você vai entender tudo." "Eu já entendi que isso aqui é um inferno." Ele balançou a cabeça. "Não, inferno é punição." Silêncio. "Isso aqui é cultivo." Meu sangue gelou. Ele pegou outro papel, me entregou. Regra 7. Se você ouvir sua própria voz pedindo ajuda, ignore. Eu ri, sem humor. "Isso aí eu já fiz." Não fez o suficiente. O rádio chiou. "Marcos, me ajuda." Minha voz, mais fraca, mais quebrada. "Eu tô preso. Eu não quero virar aquilo." Meu peito apertou. "Tem outro eu lá embaixo." Ronaldo sorriu. "Sempre tem. Esse pode ser o de verdade." Silêncio. Ele chegou mais perto. "E você acha que você é o que agora?" Eu não respondi, porque eu não sabia. Desci às 19h30. O elevador não parou no mesmo nível. Desceu mais, muito mais. Eu tentei apertar o botão. Nada. O rádio chiou. "Hoje você vai mais fundo." Isso não estava no contrato. Nada estava. Quando o elevador abriu, eu senti na hora. Esse lugar não era pra gente. O ar era denso, quase líquido. Respirar doía. E o chão se mexia.
como se fosse carne. Eu quase vomitei de novo. Que porra é essa? O rádio respondeu. Raiz. Eu andei. Cada passo afundava um pouco e fazia som. Molhado. Foi aí que eu ouvi. Marcos. Minha voz. Mais perto. Eu virei. Nada. Aqui. À esquerda. Eu fui. Devagar. E encontrei uma fenda na parede. E dentro, alguém. Preso. Encaixado. Fundido na rocha. Respirando com dificuldade. Era eu. Mais diferente. Mais antigo. Mais gasto. Os olhos fundos. A pele grudada nos ossos. Você demorou. Ele sussurrou. Meu coração quebrou. Você é real? Ele chorou. Eu fui. Silêncio pesado. As regras são mentira. Eu congelei. Eu sei. Ele balançou a cabeça. Não. Você não sabe o suficiente. Ele tossiu. Sangue. Cada regra que você segue. Ele me olhou. Desesperado. Ensina ele a te substituir. Meu mundo parou. Então, o que eu faço? Ele começou a rir. Um riso quebrado. Tarde demais. O corpo dele tremeu. E então, ele começou a se desfazer. Não morrer. Se dividir, como carne sendo puxada em várias direções. E de dentro, saíram versões dele. Muitas. Todas sorrindo. Você veio até aqui. Aprendeu tanto. Agora é nossa vez. Eu recuei. E então, algo caiu do teto. Pesado. Na minha frente. Eu olhei. E finalmente, eu vi ele. A entidade. De verdade. Não cópia. Não versão. A coisa original. Ela era alta demais. Uns 3 metros. Ou mais. O corpo, formado por partes. Braços humanos. Mais longos. Uns 2 metros cada. Dobrados em ângulos errados. Como arame. As mãos, muitas, grudadas umas nas outras, se abrindo e fechando sem parar. O tronco não era um só. Era uma massa de corpos fundidos. Todos com meu rosto. Alguns gritando. Outros rindo. E no centro, uma boca. Vertical. Do peito até o abdômen. Abrindo. Devagar. Dentro. Escuridão. Em movimento. Como algo infinito. A cabeça era a pior parte. Porque não era uma. Eram várias. Empilhadas. Girando. Todas com meu rosto. Todas sorrindo. Mas uma, no topo, tinha o rosto do Ronaldo. Perfeito. Ele falou, com todas as vozes ao mesmo tempo. Você aprende rápido. Meu corpo travou. Ronaldo. Ele sorriu. Esse nome foi útil. Minha mente quebrou. Você... Eu sempre estive aqui. Flash. Dia 1. Ele já sabia. Dia 2. Ele não via quando ele descia. Dia 3. Ele nunca estava no lugar certo. Dia 4. Ele estava na saída. Tudo se encaixou. Eu gritei. Filho da puta. Ele avançou. Rápido demais. Uma das mãos me atravessou. Direto no abdômen. Eu senti. Entrar. Frio. E puxar. Algo de dentro. Eu caí. Sangue. Muito sangue. Ele se abaixou. Todas as faces me encarando. Você foi o melhor até agora. Vai se fuder. Ele riu. Vocês sempre dizem isso. Ele apertou mais fundo. Mas continuam aprendendo. Eu cuspi sangue. Eu não vou ser você. Silêncio. E então, ele sorriu mais. Você já é. Minha visão ficou turva. Meu corpo começou a mudar. De novo. Mas dessa vez, mais rápido. Muito mais. Minha pele abriu. Mais rostos. Mais mãos. E eu senti. Tudo. Todos. Pensando. Não. O rádio caiu do meu bolso. Chiou. E uma última voz saiu. Desconhecida.
Se você quer parar isso, quebre a última regra. Eu congelei. Que regra? Silêncio. E então, uma risada, de todos eles. Você ainda não sabe? A entidade começou a me puxar, para dentro dela, para dentro da boca no peito. Escuridão total. E então, eu vi um último papel, preso na parede, sujado de sangue. Eu estiquei a mão, peguei, abri. Regra 10. Confie em quem te deu as regras. Meu coração parou. Eu olhei para ele, para a coisa, para o Ronaldo, sorrindo. Agora você entende. Dia 6, 17 de julho. Eu não morri. Isso foi o pior. Eu acordei, dentro dele, não como um corpo, como parte, preso, espremido. Eu não conseguia me mexer direito, mas eu sentia tudo, cada movimento da coisa, cada passo, cada pensamento. E tinha muitos, muitos pensamentos, não só meus, vozes, centenas. Novo, fresco, aprendeu rápido, vai durar. Eu gritei, ou tentei, mas minha boca não era mais minha. Eu não controlava nada, só assistia. E então eu vi, através dele, o túnel. Ele estava andando, caçando, e alguém estava lá, novo, uniforme limpo, lanterna firme, confuso, igual eu no primeiro dia. Alô? Tem alguém aqui? Meu coração despedaçou. Não, eu tentei dizer, mas saiu diferente. Saiu como um sussurro coletivo. Tem. Eu congelei. Eu falei. Não, eu não. Mas fui eu. Eu senti a intenção, a vontade de responder. E ele usou. A entidade usou. Ela falou com a minha voz. Aqui. O cara virou. Tem alguém ferido? As vozes dentro de mim riram. Sempre funciona. Sempre. Eu tentei lutar, forçar meu corpo, qualquer coisa. E por um segundo, eu consegui. Minha mão se mexeu, só um dedo, mas eu senti. E isso doeu. Muito. Como se algo tivesse me rasgado por dentro. Ele tá resistindo. Ainda tem consciência. A entidade parou. Lentamente, ela virou a cabeça, para dentro, para mim. E eu vi meu próprio rosto, entre os outros, preso, gritando. Você não aceita, ela disse. Eu não sou você. Silêncio. E então, ela sorriu. Você ainda acha que existe diferença? As vozes começaram a sussurrar. Regras. Regras. Ensinar. Foi quando eu entendi. Tudo. As regras não eram armadilhas simples. Elas eram treinamento. Cada escolha, cada reação, alimentava o padrão, criava versões melhores, mais eficientes, mais humanas. Vocês aprendem com a gente, eu disse. Não, ela respondeu. Nós nos tornamos vocês. Meu estômago revirou. Flash. O homem no túnel. O eu perfeito. As versões. Tudo eram fases. E então, a verdade final. Os sobreviventes. Minha voz falhou. São vocês. Silêncio. E então, todas as vozes riram. Finalmente. Ele entendeu. Tarde demais. A entidade voltou a andar. O novo cara já estava no túnel 3. Alguém me chamou? Ele disse. Eu tentei gritar. Não responde, mas saiu como Marcos. Ele congelou. Quem? Me ajuda. A voz da entidade, perfeita, igual a dele. Ele deu um passo. E então, eu fiz algo. Eu quebrei. Eu puxei contra tudo. Contra a dor. Contra as vozes. Contra a própria coisa. E eu consegui distorcer a fala. Fuge. Saiu rasgado. Errado. O cara travou. O quê? A entidade congelou. Todas as vozes ficaram em silêncio.
Lentamente, ela virou para mim. Você não devia ter feito isso. Dor explodiu dentro de mim, como se estivessem me triturando, rasgando, separando. Você ainda acha que pode escolher? Eu gritei. Eu não sou você. Silêncio. E então, ela falou algo diferente, mais baixo, mais verdadeiro. Então prove. O mundo tremeu, e de repente, eu estava no chão, sozinho, de novo, no túnel, livre. Ou parecia. Meu corpo, quase irreconhecível, partes faltando, outras, extras, mas eu podia me mover. O rádio estava no chão, chiando. Última chance. A voz, a mesma de antes, a desconhecida. Se você quer parar isso, quebre a regra certa. Eu respirei pesado. Qual delas? Silêncio. E então, a única que sempre foi mentira. Minha mente disparou. Regra 1, 2, 3. Todas tinham funcionado, mas também ensinaram. Regra 10. Confie em quem te deu as regras. Ronaldo, a entidade. Eu ri, sangue saindo junto. Claro. Eu levantei, cambaleando, e olhei para o túnel 3. Então vamos fazer do meu jeito. Atrás de mim, eu ouvi passos. O novo cara, correndo, sendo perseguido. Me ajuda! Eu virei, e pela primeira vez, eu não hesitei. Eu corri, mas não para fugir, para dentro, direto para o túnel 3, quebrando tudo, todas as regras, intencionalmente. O ar ficou gelado, as luzes apagaram. Eu não deitei, as vozes chamaram. Eu respondi, tô aqui. Silêncio absoluto. E então, ela veio, descendo, completa, perfeita, faminta, e dessa vez eu sorri. Agora é comigo. Dia 7, 18 de julho. Eu entrei no túnel 3, correndo, sem freio, sem pensar, pela primeira vez, sem obedecer. O ar ficou gelado na hora, as luzes morreram, total, escuridão absoluta. Marcos, vozes, muitas, minha, da minha esposa, do Ronaldo, do cara novo, todas ao mesmo tempo. Para, volta, deita. Eu ri. Não. Eu continuei andando. Algo caiu do teto, pesado, atrás de mim, depois outro e outro, mas eu não deitei. Eu olhei, direto para a escuridão. Eu sei como você funciona agora. Silêncio. E então, ela apareceu, descendo, lenta, montando o próprio corpo no ar, braços se encaixando, rostos girando, a massa inteira, viva, pulsando, e no topo, o rosto do Ronaldo, sorrindo. Você finalmente escolheu errado. Eu balancei a cabeça. Não, eu finalmente escolhi. Ela parou, interessada. Explica. Eu dei mais um passo. O chão cedeu, afundou. Carne. Você aprende com reação. Outro passo. Você cresce com medo. Mais um. Você precisa de padrão. Silêncio. Ela inclinou a cabeça. Continue. Eu sorri. Então eu vou te dar o oposto. E eu fiz. Eu corri, direto para ela, não fugindo, atacando. As vozes dentro dela travaram. Erro. Erro. Um dos braços veio, rápido. Eu não desviei. Eu deixei. Ele atravessou meu ombro. Dor explodiu. Mas eu ri. Aprende isso. Eu agarrei o braço e puxei, com tudo. A carne cedeu, rasgou. Um som úmido. Gritos, de dentro dela, de mim. Você não faz isso, ela disse. Faço agora. Outro braço veio. Eu deixei pegar. Outro. Mais. Eu virei isca, mas consciente. Cada movimento errado, cada decisão absurda, sem padrão,
sem lógica. Ela hesitou, por um segundo, e isso foi suficiente. Eu vi, no peito dela, a boca, aquela fenda, abrindo, mais do que antes, instável, confusa. Você tá quebrando o ciclo. Uma voz lá dentro sussurrou, a mesma do rádio. Eu entendi. Você precisa que eu siga. Ela avançou, desesperada. Você já seguiu o suficiente. Eu ri. Agora não. Eu pulei, direto para a boca. Ela tentou fechar. Tarde. Eu entrei. Escuridão. Total. Mas não vazio. Cheio. De gente. De mim. Centenas. Presos. Fundidos. Todos olhando. Todos gritando. Não. Sai. Fica. Eu gritei de volta. Não tem mais regra. Silêncio. Por um segundo. E então, algo mudou. As vozes pararam de sincronizar. Algumas começaram a discordar. Ele tá certo. Não. Sim. A coisa tremeu. Do lado de fora, eu senti o corpo dela falhando. Você não pode. A voz dela ecoou, fraca agora. Eu sou vocês. Eu gritei. Então escuta. Eu agarrei o rosto mais próximo, o meu, e falei. A gente não precisa sobreviver. Silêncio. E então, eu puxei, arranquei. O rosto saiu, com carne, sangue, grito. Mas não virou outro. Não se multiplicou. Só morreu. Silêncio absoluto. A coisa inteira tremeu. Forte. Não, não, não. As vozes começaram a falhar, desorganizar. Eu continuei, arrancando, um por um, sem padrão, sem regra, sem medo, só destruição. A estrutura dela colapsou, os braços caíram, as vozes morreram, a boca abriu demais, rasgou, e então tudo desabou. Eu acordei, do lado de fora, deitado na terra, sol nascendo, ar quente, silêncio, a mina fechada, com concreto, como se nunca tivesse existido. Eu respirei, pela primeira vez, sem dor, sem vozes, sem nada. Eu ri, chorei. Acabou. 2 dias depois, eu consegui outro trabalho, mesmo tipo, segurança, outro lugar, outro buraco, interior. O cara me entregou um papel. Só seguir as regras. Eu congelei. Que regras? Ele sorriu, cansado, familiar. Você vai entender. Na primeira noite, eu ouvi, no rádio, Marcos. Eu deixei cair, mas, dessa vez, eu senti algo dentro de mim se mexendo, leve, pequeno, mas vivo. E então, sem eu querer, minha boca se abriu, devagar, além do normal, rasgando, e eu falei, com outra voz, aqui, silêncio, e então, passos, se aproximando. Eu tentei parar, mas não consegui, porque agora eu entendi, o ciclo não termina, ele aprende, ele muda, e às vezes, ele leva um pedaço com ele, e às vezes, esse pedaço é você.